Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Eu sempre falo aqui no Porto 360 Entrevista que o principal pilar da relação do Porto com a cidade é o emprego, e a capacitação passa diretamente por isso. O tema dessa semana é capacitação, e para isso eu converso com um dos maiores especialistas desse setor dentro do nosso país, o João, que é diretor da Incatep. João, obrigado pela tua presença aqui no Porto 360 Entrevista. Muito obrigado, Max. Mais uma vez eu agradeço você a oportunidade, de uma empresa privada, pequena, aqui de Santos, poder expor o que a gente pensa sobre capacitação profissional. João, vamos falar do passado, do presente e do futuro, né? A gente bem sabe que a tecnologia, ela fez uma transformação nas operações portuárias. Em que momento, lá no passado, entendeu-se que a capacitação era fundamental dentro desse processo, haja vista o volume de investimento que foi feito pelos terminais privados? Onde isso aconteceu e onde você teve o insight, de começar a dar a capacitação, principalmente para os trabalhadores portuários, que é diferente de qualificação? Sim, perfeito. Foi exatamente... eu vim de uma empresa multinacional, e toda empresa multinacional, eu até sempre comento com as pessoas que a empresa que quer ter sucesso, ela necessita entender que ela precisa capacitar seus funcionários. Isso é dito por qualquer grande empresário, E eu aprendi logo cedo que existe 2 estágios da capacitação, e que a primeira é a habilitação profissional e em segundo é o treinamento no trabalho. Esses modelos eles foram se atualizando. Então, a gente tem uma bela de uma legislação trabalhista, que são as famosas normas regulamentadoras, sabe? Então, eu tinha um professor que ele me falava assim, que o mais difícil alguém já fez. Então, alguém já teve esse problema nas mãos e ele já definiu as regras. Então, a gente não precisa ficar inventando novas regras, Eu, por coincidência aqui, peguei eu fiz aquele chat novo lá do chinesinho lá, como é que chama lá? A inteligência artificial. A inteligência artificial, cara, eu coloquei aqui. Quais são os conteúdos programáticos para equipamentos de movimentação de carga? Aí o chinesinho aqui respondeu para mim um monte de coisa. Primeiro, definir como montar um conteúdo programático, tipo de equipamento, empilhadeira, princípios técnicos, mecânica básica, capacidade de carga, dinâmica da carga, que é um negócio muito importante. Claro. E aqui, segurança operacional, NR11, NR12, Brasil. Está escrito aqui. E falou aqui também da NR1, que agora a NR1 sofreu uma atualização, que são a norma, que é a mãe das normas regulamentadoras, sofreu agora uma atualização. Essa atualização está na internet, é só você ir lá olhar. E ela fala hoje dos riscos, Ela comenta aqui, ela foi feita a atualização, foi atualizada em 2024, onde está falando que incorporação dos riscos psicossociais no gerenciamento de saúde e segurança no trabalho. Olha só. Então está tudo escrito. Quando as normas regulamentadoras se iniciaram em 78, eu vim de uma indústria, e lá na indústria sempre houve um respeito às normas regulamentadoras. Quando eu vim aqui para o Porto e comecei a trabalhar com o trabalho portuário, eu simplesmente peguei o que tinha de normativa, fiz uma pesquisa, peguei fui fora fazer cursos, Existe, para você ter uma ideia, esse problema que a gente vê aí de capacitação profissional, isso aí já foi feito e já foi visto em 1979 por um cara que chama Brian Thomas, que é um ex-comandante de navio que, através da ILO, International Labour Organization, ele fez um programa de treinamento para a África,
e países subdesenvolvidos, chama PDP, Port Work Develop Program. É um programa que já existe. Então, eu fico assim, estarrecido quando as pessoas ficam discutindo conteúdos programáticos, né? Como se isso daí fosse inventar a roda, cara. É só agora com o chinesinho aqui, então o negócio tá fácil. É só você enfiar no chinesinho aqui que ele te responde. Quantas pessoas você já capacitou até hoje, João? Sim. A gente já nominalmente, né? A gente tem um cuidado muito com esses cálculos. Agora, em 1º de janeiro, a gente conseguiu a 131 mil. Eu tenho aqui os dados certinho, né? Mais de 130 mil pessoas foram capacitadas por você. Sim, eu tenho aqui os nomes delas e a gente tem nós temos hoje 121.369 certificados emitidos. Olha só. Para trabalhadores portuários. Isso no Brasil privados. todo? No Brasil todo. No Brasil todo. E a gente também trabalha com aquele programa do Prepom da Marinha, onde nós treinamos 3.815 pessoas. Então, o nosso grande negócio é a atividade privada, né? E aí veio a minha preocupação da nova lei Antes da gente entrar na nova lei, deixa eu entrar diretamente nesse processo. A gente falou do passado, vamos falar um pouquinho do presente e a gente vai mergulhar nessa questão de futuro. Quando a gente olha para o passado, a capacitação, você tinha que pegar a pessoa, levar ela numa empilhadeira, né? Essa empilhadeira estava lá dentro de um pátio, né, de algum terminal, trabalhando, você parava aquela empilhadeira e aí você tinha que dar o treinamento para essa pessoa nessa empilhadeira. Com esse mundo tecnológico que a gente tem, vieram os simuladores, né? Sim. E você é um dos maiores investidores nesse sentido. Isso contribui também para essas questões relacionadas ao ESG, principalmente meio ambiente, e o porquê? Ótima pergunta. Conforme eu te falei, conforme a gente foi trabalhando nisso, a gente desenvolveu um programa que chama Programa de Capacitação para Trabalhador Portuário. E uma das dificuldades que a gente encontrou na época foi exatamente esse tempo de aprendizagem. Então, na época, empresas que existiam na época, tipo Libra, Santos Brasil e outros terminais aí pelo Brasil afora, eles demoravam um ano e meio para capacitar, né, uma mão de obra. E aí a gente foi correndo atrás de soluções, né? Eu fiz há pouco uma pós de engenharia portuária e a professora comentou um negócio que eu achei interessante, né? Que eu falei para ela que nós tínhamos simuladores há mais de 10 anos. Ela falou, olha, você mirou numa pomba e acertou um avião, porque a intenção nossa no desenvolvimento de simulador foi sempre diminuir o tempo de aprendizagem, porque você não tem a disponibilidade de equipamentos, né? Como você conhece... Imagina parar um portainer, né? Sim, imagina parar um RTG, imagina parar uma empilhadeira para você treinar, né? São equipamentos que custam milhões de dólares. Não, né? E você precisa teve uma época que um dos diretores aí... Para quem não entende de porto, é como se parar um avião para dar treinamento no avião, né? Treina-se no simulador de avião. E você depende da boa vontade do dono do container. Porque não é simplesmente você pegar o equipamento e falar, não, uma certa feita aí, um diretor de uma grande empresa me chamou e falou, olha, João, eu queria diminuir a quantidade de horas do simulador, porque eu queria colocar mais na parte prática. Eu falei, sem problema, senhor, sem problema. A gente pode diminuir conforme o senhor queira. Então, eu quero um RTG, eu quero uma carreta, eu quero 20 containers para me fazer o cenário. Não tem problema nenhum. Agora, antes do senhor falar para mim que o senhor vai arrumar, vão apostar um almocinho, vai. Se você não arrumar, você me paga um almoço. Tá aí o cara começou a rir e falou assim, não, mas eu sou o presidente da empresa. Eu falei, tá bom, então o senhor é o presidente da empresa. O senhor pode arrumar. Então o senhor pode arrumar, o senhor manda arrumar. Né? Lógico, chegou segunda-feira, ele me pagou o almoço. Porque como é que você vai ligar para uma Hamburg Sud, uma MSC, mesmo container vazio, e falar assim, olha, eu vou pegar 20 containers, 20 equipamentos seu para a gente fazer um treinamento. Você acha que a pessoa vai deixar? Não, porque esse equipamento tem que estar disponível, né, para movimentar a carga, é a função dele. E como é que você vai tirar um RTG da produção ou um RS da produção? E quanto dinheiro você não
vai perder? Sem dúvida. Cada Sem handling, dúvida, né? quanto Como que o custa? avião parado no chão. Sim, Né? sim. O avião foi feito para voar e comercialmente dá resultado por meio disso. Mas, João, quando a gente fala dos simuladores, eu particularmente falando, esses dias fiz umas contas, né? E eu devo conhecer aproximadamente mais de 30 portos espalhados Sim. aí pelo mundo, né? Nesse mundão que a gente tem. A vida me proporcionou, me deu essa possibilidade de ver, né, como o mundo se comporta em diversos aspectos aí dentro dessas questões portuárias. E o que me chama a atenção na capacitação é que a capacitação sempre está associada ao ente privado, né? Sim. O sucesso, Sim. ele está relacionado ao ente privado. E o porquê disso? Eu aprendi isso em Rotterdam, por exemplo. Quando você tem hoje tecnologia envolvida como simuladores, você precisa de atualização. Né? Sim, Atualização perfeito. constante. Quando você leva isso para o universo público ele precisa fazer uma licitação. E muitas vezes essa licitação demora 1 ano para poder sair, o que impede que você esteja sempre atualizado. Né? Então, quando o público consegue comprar aquela atualização, sai uma atualização nova. E aí ele tem que sempre estar correndo atrás disso. Como é que isso se comporta aqui no nosso país, né? A gente percebe que o Senep, ele tenta capacitar, ele se movimenta, mas a gente não percebe uma penetração muito grande e a gente já experimentou esse modelo. Qual é a tua percepção em relação a isso? Eu conheci o STC Group em Rotterdam e te confesso, João, é impressionante a quantidade de simuladores que ele tem e ao ponto de ter um navio, né? Sim, sim. Atracado ali na porta do STC para dar treinamento naquele navio. É o investimento do privado fazendo aquilo acontecer. Sim, sim, eu conheço também exatamente isso, porque e eu te digo mais, algumas empresas aqui no Brasil, e privadas, né? Não estamos falando nem de público, nós estamos falando de empresas privadas, que compraram simuladores e hoje esses simuladores estão jogados lá, estão jogados num canto, né? Empresas grandes, que compraram inclusive da gente. Né? Hoje a gente fornece, por exemplo, simulador para a BTP, é um simulador que nós temos lá nosso, exatamente porque a gente tem a agilidade do privado. Né? E complementando a última pergunta sua que você fez, quando a professora lá me disse que eu acertei um avião, foi na questão da pegada de carbono. Quer dizer, eu tenho cálculos hoje de que a cada 12 horas de uso de simulador, você deixa de jogar na atmosfera 1 tonelada de dióxido de carbono. Olha só, porque você não está utilizando o equipamento óbvio, fisicamente, né? Para poder capacitar. E mesmo que você utilize um equipamento elétrico, esse equipamento elétrico, ele gasta energia, que ele pode, evidentemente, que a base da energia brasileira é uma energia limpa, mas não deixa de gastar aquela energia limpa que poderia ser direcionada para outro lugar, né? Eu insisto sempre que as coisas são feitas, né? A ABNT lançou uma norma aqui, maravilhosa, que está aqui na minha mão, que é a norma falando sobre o GEE, né? Que é a emissão de GEE, aplicação específico para você fazer um levantamento dos gases e você, através desse protocolo, né, que é uma norma internacional que a BNT ela fez, eu como empresa, eu vou começar a emitir um certificado para os meus clientes que utilizarem os meus simuladores. Olha só. Né? Que ele vai poder divulgar. Falou, olha, ao invés de eu treinar o cara no equipamento real, eu utilizei simuladores, eu utilizei isso. Então, a ideia é exatamente essa, né? Do privado. Né? Que a gente pode existir o público, eu não tenho nada contra nenhum... Mas vamos fazer um recorte. Isso não foi experimentado aqui no Brasil? A gente constituiu um fundo, né, lá da Marinha para capacitação, onde todo operador portuário tem que pegar um percentual da folha de pagamento e depositar mensalmente lá nesse fundo para que se possa capacitar os trabalhadores portuários. Uma ideia brilhante de alguém que teve lá no passado, e esse fundo, ao longo dos anos, ele foi contingenciado pelo governo federal. Ou seja, o governo federal pegava contabilmente aquilo ali e colocava lá no balanço, né, do governo federal, e esse fundo nunca foi utilizado, tanto que é um fundo bilionário, né? Sim.
Tem muita gente de olho nesse fundo, João, e qual é a destinação desse fundo efetivamente, né? Ele vai desaparecer? Ele vai virar fumaça em algum momento? Ou alguém vai contar uma grande história bonita de que vai capacitar alguém de alguma maneira? Eu penso assim, a primeira posição que eu tenho sobre isso é que realmente a FENOP, os operadores portuários, todo mundo que está envolvido aí, eles têm razão. Se contribui com muito dinheiro e tem um retorno muito pouco, né? Praticamente nulo. Ínfimo, né? Percentualmente é nulo. Eu acho assim que esse tipo de raciocínio que eles estão fazendo, tentando melhorar, deveria ser expandido para toda a nossa sociedade, né? A quantidade de imposto que a gente paga, e aí a gente não tem saúde pública, a gente não tem escola pública para você colocar seu filho. Quer dizer, tudo isso é reflexo do nosso governo, né? Que tem uma arrecadação absurda e não dá um retorno. Eu torço muito para que seja aprovado isso e que seja realmente transferido para um órgão. Eu não tenho nada. Quem sou eu para falar alguma coisa que esse dinheiro ele tem que ser colocado aonde a federação, através do seu Sérgio Aquino, que é uma pessoa muito legal, ele possa colocar. Mas a gente tem que deixar a parte privada participar do processo, né? Como é um assunto que me apetece muito, eu tive acesso a algumas informações há uns anos que eu fui participar de uma feira internacional, de uma palestra, que esse 2,5% ele é recolhido quase que no mundo inteiro. Você vai na França, tem esse recurso, na Alemanha você tem esse recurso, só que o que eles chegaram fora do país? A um modelo que eu penso ser o modelo ideal, né? Aí nós vamos estar colocando o dedo numa ferida muito interessante, que é o sistema S como um todo, né? Que é não só o SESC e Senat, como os outros S, né? Uhum. Como é que funciona lá fora? Existe esse dinheiro e aí a empresa, ela opta por ou contratar uma empresa privada ou mesmo contratar uma empresa do sistema S. E quando ela vai pagar o imposto, ela deduz o que ela gastou. Tá aí. Né? Eu tive eu estive na Alemanha, e lá na Alemanha é interessantíssimo isso aí. O terminal, ele comprou um equipamento novo. Pô, legal, comprei lá um novo RTG, que ele funciona assim, assado, ou aqui no Brasil, como a gente está fazendo, olhando a operação remota. O terminal comprou uma operação remota. Aí ele vai no mercado e fala, eu preciso treinar 20 operador. Ele cede o equipamento dele, e aí ele ou pode contratar uma empresa pública ou pode contratar uma empresa privada. Aí ele gasta o dinheiro e ele recolhe no final do mês essa diferença. Você tá entendendo? Vou postar um almoço com você. Tenho certeza que qualquer empresa vai contratar uma empresa privada. Ou pode, a não ser que seja uma exigência por meio de lei. Sim. Que determine que o terminal é obrigado a contratar uma empresa pública. Sim. E aí eu acho que, pelo menos no meu entendimento e pelo que eu já vi nesse mundão afora, a gente pode correr o risco de retroceder e muito nessa questão da capacitação. Sim, eu acho que esse modelo que eu comentei é um modelo muito mais maduro do que nós temos hoje no Brasil, né? Eu estou comentando que existe isso, né? E seria o mundo ideal. Agora, a gente tem no Brasil, sim, ilhas de excelência no Sistema S, eu conheci vários, eu mesmo estudei no Sistema S. Agora, o que a gente precisa ter como foco tem que existir, na minha opinião, como existe no porto. Não existe o porto público e o porto privado. Então, o cara que é dono da carga, ele pode atracar num porto privado ou ele pode atracar lá no Saboó, por enquanto, que é um porto público, e contratar um operador portuário privado. Uhum. Então, existe uma competição. Da mesma forma que existe também a questão que vai existir agora, né, se é que essa lei for aprovada, a competição do trabalhador, né? Você sabe disso, eu conheço vários trabalhadores, e quem é trabalhador não está preocupado com a lei não, meu amigo. Porque o cara sabe que se ele faz o trabalho, ele é um cara muito bom, né? Quando eu ouço muitas vezes as pessoas falarem dos trabalhadores portuários, eu fico também agoniado, porque é lógico, tem vários desvios
né? Isso não estou aqui para defender os desvios. Em todas as profissões. Em todas as profissões, perfeito. Agora, tem muito cara bom. Eu viajei aí pelo mundo inteiro ministrando treinamento. Nosso primeiro treinamento foi no Panamá, depois fizemos toda a América Latina, fomos para a África. E eu levo os meus instrutores, que são trabalhadores portuários, e nós damos show. Nós damos show no pessoal, né? A gente... Comparativamente, os brasileiros com... Sim, são ótimos. Né, os brasileiros são ótimos. Dá show é nesse sentido. Deu show sabe? O primeiro serviço que nós pegamos em Moçambique foi cômico, porque o diretor do terminal, é um terminal holandês, e ele é moçambicano, ele é hoje secretário da infraestrutura, o seu Mesquita. Então, a gente começou a dar o curso. No sábado, a gente subiu no equipamento. Aí a gente pegou e subiu no equipamento e começamos a ministrar o treinamento. Depois dos simuladores, a gente subiu. Aí, na segunda-feira, ele chamou eu e mais 2 instrutores. Por que vocês estavam fazendo lá em cima do equipamento? Aí eu brinquei com ele, né? Ele fala português e tal. Eu falei, olha, é o seguinte, o senhor contratou uma empresa que faz o serviço. Não é igual essas empresinhas lá da PEC que vocês contratam, que os caras vêm aqui, não sabem nem subir no equipamento. Olha só. Porque aí ele concordou comigo. Falou, pô, os caras vieram aqui e falaram que os meus funcionários são burros e reprovou todo mundo. Eu falei, não, nós somos diferentes, né? A gente vai lá e faz o trabalho. E eu nunca tive problema com todos esses anos, Maxwell, trabalhando com os estivadores. Claro, de vez em quando dá umas discussãozinhas, mas nunca tive problema. Que é natural em qualquer processo, indiscutivelmente. Então, há necessidade de ter essas duas opções, né? As pessoas têm que ter a opção do público e a opção do privado, né? Tá aí. A gente está chegando ao final do nosso programa. Passa rápido quando o papo é bom, João. Para finalizar, queria te pedir 2 coisas, né? A primeira, que você mandasse um abraço pro teu instrutor, o Tatá, um cara com certeza, incrível, né? Eu tive a oportunidade já de gravar com ele também. Eu, francamente falando, posso classificá-lo, pelo menos na minha percepção, como uma pessoa ímpar, né? Eu acho ele ímpar ministrando treinamentos. E a segunda, né? Quem é o segundo melhor operador para tirar balanço de carga? Porque eu sei que o primeiro sou eu, né? Sim, é o Tatá. Eu tirei lá o balanço da carga uma vez lá na Encatep, você duvidou, mas eu consegui tirar. Não é porque eu tô de frente de você que você é uma... E é interessante que nesse instante, hoje, agora, um pouquinho antes de eu vir para cá, o Tatá está ministrando um treinamento de guindaste de bordo numa empresa que chama Rocha Top, em Rio Grande, agora, nesse instante. Então, nós desenvolvemos um simulador de óculos, né? Porque a gente chegou à conclusão, né, de que você tem que desenvolver ferramentas que você possa aplicar ela de uma maneira mais rápida. Por exemplo, lá nesse mesmo cliente, a questão de 10 anos atrás, nós levamos o simulador dentro de um trailer. Quem foi dirigindo fui eu, parceiro. Para ir até lá. Olha só. Olha, fui eu e o Tatá, inclusive. É uma aventura, né? Porque nós não tínhamos a tecnologia, o Tatá levou o notebook, levou o óculos e está ministrando treinamento lá. Quer dizer, o que eu gostaria, né? Que é a preocupação minha. Nós, como empresa privada, estamos lá fornecendo serviço, lá agora, formando as pessoas, mudando a vida das pessoas, né? A pessoa vai ganhar mais dinheiro, ela vai fazer isso, Nós estamos mudando a vida da pessoa nesse instante, né? E é isso que é importante. Isso, exato. E com essa nova lei, e para os portos do Brasil também. Com essa nova lei, eu não vou poder mais fazer isso, né? Eu concordo com o seu Sérgio Aquino que vai existir o credenciamento das empresas, beleza. Só que tem uma palavrinha lá que me incomoda muito, que é necessidade, né? Quem vai julgar se é necessário ou não? Né? A minha grande preocupação, Maxwell, é isso. Tá porque o futuro que nós vamos ter, né? Desculpa delongar tanto, mas o futuro dos nossos portos, a partir de hoje, com os investimentos que vão vir e tudo esse negócio, são pessoas novas que vão entrar no porto. Novas. E óbvio que passa diretamente pela capacitação. Exatamente, são pessoas novas. Aí ela vem, ela vai ter 2 opções.
ela vai vir para uma empresa pública, seja lá quem for, e a pessoa pode dar para ele... quem não sabe nada, qualquer conhecimento é válido, concorda? Indiscutivelmente. Então ela não vai ter comparativo, né? Ela não vai ter comparativo de nós, eu tenho certeza que nós damos uma capacitação com qualidade. Agora, a gente pode, não estou até com dificuldade de falar isso, mas a gente fala, poxa, eu posso dar um treinamento nota 8, bom, legal. Se aí o meu concorrente, que for único, der um treinamento nota 0,1, quem recebeu o treinamento não tem base de comparação. Não, indiscutivelmente. Isso a gente precisa olhar com muito cuidado e com muito critério. João, obrigado pela tua presença. Eu que te agradeço, aqui obrigado. no Porto 360 Entrevista. A gente estourou o tempo essa semana. Eu sei que o pessoal da produção vai puxar minha orelha, mas é isso, porque a gente tem que olhar com muito cuidado para esse tema que é tão importante e sensível para os portos do Brasil. Capacitação, qualificação são o futuro dos portos no nosso país. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais que informação. Forte abraço, até semana que vem. Porto 360. Patrocínio